Está entrando no ar, programa Cidadania e Socialismo, com Cláudio Leitão. Olá, Cabo Frio, olá, Grande Jardim Esperança, sempre um prazer, uma alegria muito grande poder revê-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, né? E o Cidadania e Socialismo de hoje, né, que é tratar de um assunto importante, né, para a nossa cidade, que é o debate, a questão da universidade pública, né? Que inclusive nós não a temos aqui na região. Então nós vamos bater um papo, trocar uma ideia, eu e o meu querido aqui, o professor Babad, né, que estamos aqui hoje recebendo um ilustre convidado. Antes, Babad, de passar para você aqui, vamos já de prima deixar aí os canais de comunicação abertos, né? Tanto pelo nosso telefone aí, 2629-2571, 2629-2571, ou, se você preferir, através aqui do nosso endereço eletrônico do MSN, cidadania e socialismo, @hotmail.com. E para quem participa, né, ao final do programa, o livro da semana, um livro especial hoje, Babad, né, do grande escritor, jornalista uruguaio Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Um livro que foi escrito na década de 80, mas que, por incrível que pareça, continua atual até os dias de hoje. Babad, boa tarde. Vou deixar você ter o privilégio de apresentar o nosso convidado de hoje para o debate da Universidade Pública, Babad. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos aí. Pois, até que enfim que o caboclo apareceu, né? O reformista apareceu. O moderado apareceu. Moderado, reformista. Nosso companheiro aí, Totonho, que está trazendo boas novas aí. Parece que o PCB vai... O PCB vai entrar em Cabo Frio, vai retornar a Cabo Frio. Totonho, prazer tê-lo aqui. Tá? O prazer é todo meu. Eu gosto das coisas, fazer as coisas com prazer. É isso aí. É importante, né? E esse tema é um tema fundamental para a cidade, né? A gente vem aí, vocês inclusive que são, né, observadores das questões políticas, das questões sociais da cidade até há muito mais tempo do que eu, e conhecem, né, até mais esse histórico, né, a gente falando em termos de opção, que foi desenvolvido, né, em termos de ensino universitário para a nossa cidade, né? Claramente, esse modelo que governa Cabo Frio aí já há algumas décadas, né, preferiu, né, a alternativa do ensino privado, né, um ensino superior privado, ao invés de buscar alternativas que pudessem trazer o ensino público, né, na universidade, né, Cláudio, a gente está tendo o privilégio de trazer uma pessoa que viveu, quando secretário do governo José Bonifácio, ele foi secretário de Ciência e Tecnologia, eu vi ele ir a Brasília para tentar trazer cursos, entendeu? Outros cursos para cá, para tentar viabilizar uma universidade pública aqui, só que não deu tempo, né, Totonho? Não deu tempo e dar uma introdutória para a gente, Totonho, uma introdutória para a gente saber, né, realmente... A questão é a seguinte, esse movimento pela universidade pública, ele sempre existiu em Cabo Frio, ele existe há muito tempo. A Fundação Educacional da Região dos Lagos foi uma alternativa, porque é uma fundação municipal, sem fins lucrativos, justiça lhe seja feita, que foi fundada por um grupo de cabo-frienses, de pessoas que queriam melhorar qualitativamente a educação em Cabo Frio, e lhe digo mais, com todas as dificuldades, todas, a Ferlagos ainda é a melhor das três, na minha avaliação, a melhor das três que estão aqui. Te digo mais, o curso de Biologia da Ferlagos é excelente, só tem doutores, mestres, quadros do IAPM no Arraial do Cabo, é excelente curso. Quem quiser fazer um bom curso de Biologia, pode escolher a Ferlagos tranquilamente, que vai estar fazendo um curso legal. Agora, em sendo fundação, Totonho, por que não é gratuita? Ela não é gratuita porque não é uma fundação sem fins lucrativos, mas ela não tem outro meio de se manter que não seja a mensalidade dos alunos. Mas a prefeitura não poderia, entendeu? A prefeitura ajuda. Esse fundo, a prefeitura, se a fundação tem fundo, né? Deveria ter. A prefeitura sempre ajudou. Aqui e ali, algum prefeito ajuda mais, outro ajuda menos, mas a prefeitura sempre ajudou. Agora, é evidente, e aí eu coloco isso com muita tranquilidade, que a prefeitura tem que investir pesado no ensino fundamental, né, e também no ensino médio.
Isso que a prefeitura tem que se voltar. Inclusive, essa questão de educação, ciência e tecnologia, se a gente tiver tempo aqui para discutir, eu, por exemplo, defendo que o Ministério da Ciência e Tecnologia é que vai assambarcar o ensino universitário. Né? O ensino superior, é uma mudança de concepção. Seja ele de graduação, a pesquisa, a pós-graduação, tudo isso tinha que estar no Ministério da Ciência e Tecnologia. Menos a questão que diz respeito à educação. Agora, a educação em si, do pré até o final do ensino médio, tá? Isso aí devia estar com o Ministério da Educação. Separar as duas coisas seria essencial para a educação brasileira. Sabe por quê? Deixa eu só terminar esse pedacinho aqui. Se você for ver o orçamento do Ministério da Educação hoje, a maior parte do orçamento do Ministério da Educação, tá, é absorvido pelo ensino superior. Isso é histórico, né? É histórico. Cultural, né? E é da ordem de 3,9% do Orçamento Geral da União. Eles pagam 44% de juros da dívida pública, mas o que é destinado à educação nesse país é da ordem de 3,9% para todos os níveis, né? Exatamente. É o Orçamento Geral da Educação. E desse universo aí, entendeu? A maior parte, dois terços é levado pelo ensino superior. Eu queria agora situar no tempo, quando começou a chegada, no caso, da Estácio e da Veiga. Foi, se não me engano, no governo Lei Corrêa, né? Primeiro chega a assim Veiga, se não me engano, exatamente. E depois chega a Estácio. Nada contra, digamos assim, essas duas universidades. Claro. Agora, é uma questão de concepção de vida, de concepção de mundo. Tanto Babad quanto eu acreditamos que a questão da educação é um direito natural do ser humano. Né? Educação não pode ser mercadoria. Educação não pode ser objeto de lucro. Por isso que eu faço esse divisor de águas com a Ferlagos. Porque, embora o aluno pague mensalidade na Ferlagos, primeiro, paga muito mais baixo do que em outras, e segundo, a Ferlagos não visa lucro. É uma fundação municipal sem fins lucrativos. É uma diferença muito grande. E o grupo político que fez essa opção por esse ensino universitário privado, basicamente é o mesmo que está no poder, porque o governo hoje que está aí pertencia aos quadros do governo anterior, né? Dentro daquela lógica de 30 anos de poder, né? Não foi possível tentar um convênio com a UERJ, com a UF? Eles expulsaram a UF daqui. Existia o curso de Ciências Contábeis, que dava uma despesa, entre aspas, à prefeitura, da ordem de R$28 mil por mês. Grátis esse curso? Grátis, inteiramente grátis, funcionava no Colégio Américo Vespúcio, ali no Parque Burle. Eles praticamente expulsaram a Universidade Federal Fluminense daqui. Né? E eu diria para você que o melhor exemplo que nós temos hoje aqui é o exemplo de Rio das Ostras. Você tem, por exemplo, Macaé. Macaé construiu um prédio, e nesse prédio são abrigados diferentes cursos universitários, tanto de universidades privadas, quanto de universidades públicas. Rio das Ostras fez muito melhor. Rio das Ostras construiu um prédio que hoje em dia já se expandiu, fez um convênio com a Universidade Federal Fluminense e instalou um polo, tá? Um campus da Universidade Federal Fluminense no seu município. Esse polo chama-se Polo Universitário de Rio das Ostras, que já tem hoje 8 cursos. Para você ter uma ideia, enfermagem é um deles, produção cultural é outro deles, ciência da computação e psicologia, os outros eu não estou me lembrando aqui. Cursos inteiramente gratuitos e com diploma, meu amigo, que vale muito numa hora dessa, que é um diploma de uma universidade pública federal, onde você tem excelência de ensino. Doutor, então chega uma participação aqui pelo MSN, aqui o Cláudio está dizendo o seguinte, que Macaé, inclusive, tem uma universidade pública municipal. Você tem conhecimento disso? Olha, eu não tenho conhecimento disso. Tem, que eu confirmei também. Ele está colocando aqui. Se tem, financiado pela... Eu tenho a impressão que tem pela universidade, Petrobras. É uma universidade
Pela Pública Petrobras. municipal. São os Mas não cursos são 4 anos, específicos. não. São cursos específicos, se não me engano é isso, voltados para a área de petróleo. Tecnólogos, Agora, formação na de tecnólogos. implantação, por exemplo, da Veiga, me parece que houve uma participação direta da prefeitura em termos de cessão de área, quer dizer, houve um esforço da prefeitura nesse sentido, né? Aquela área onde hoje está instalada a Veiga de Almeida, ela foi construída na década de 50. Né? Foram construídos simultaneamente o Hospital Santa Isabel e aquele posto, que seria um posto médico, que depois foi apropriado por Perinas, pela Companhia Salinas Perinas, que tinha como seu dono o governador do estado, Miguel Couto Filho. Né? E, posteriormente, nós sabemos tudo o que aconteceu com o Hospital Santa Isabel, que hoje em dia está praticamente privatizado, e aquele posto também foi absorvido por Perinas. No governo de Ivo Saldanha, aquele prédio sofreu a primeira reforma. Tá? Depois, no governo Zé Bonifácio, aquele prédio foi reformado novamente e ali se instalou a Secretaria Municipal de Educação. Quando terminou o governo de Zé Bonifácio, veio o governo de Alair Correia, e neste governo de Alair Correia foi estabelecido um comodato com a Universidade Veiga de Almeida, da ordem de 25 anos. Quer dizer, é uma espécie de um convênio que é cedido por aquele prazo para uso da entidade privada, usufruto da universidade privada, chamado domínio útil, né? Por 25 anos. Não apenas o prédio, mas um terreno de 4.000 metros quadrados, num filé mignon, na beira da Laguna de Araruama. E a reciprocidade disso seriam aquelas bolsas de estudos? As bolsas de estudo, quem dá é a própria prefeitura. Sim, mas a universidade cede as bolsas de estudo para a prefeitura, né? Não, senhor, é dinheiro público. A própria prefeitura compra, não é nem cedido pela universidade? Chama-se ajuda de custo. Porque, se não me engano, eu não tenho esses valores na minha cabeça perfeitamente, se não me engano, é cerca de R$150 de ajuda de custo. Per capita. E existem mais de 2.000 bolsas. Tá? Existem mais de 2.000 bolsas. Que a boca miúda é negociada através de critérios políticos. Aí eu não poderia explicitar isso para você. Eu sei que, num determinado momento, existiam critérios bonitinhos. Eu não sei se isso permaneceu. Agora, o que fica claro é o seguinte: como a renda per capita em Cabo Frio é uma coisa baixa, como a maior parte dos estudantes cabo-frienses não tem grana, não tem grana para pagar. É o filho do trabalhador. Não precisa nem ser trabalhador, não. A classe média mesmo em Cabo Frio vive num aperto, porque os salários aqui na região dos Lagos são muito mais baixos do que no Rio de Janeiro. Então é complicado. Pagar R$700, R$800 numa faculdade, fora livro, fora passagem, fora lanche, vai mais de 1.000. Entendeu? Então, o que acontece? A prefeitura entra. E aí acontece uma coisa impressionante. É que, no fundo, a prefeitura está financiando, além de ceder o prédio, a prefeitura está financiando a própria universidade privada. Por quê? Porque se a prefeitura não entra com a bolsa ou com a ajuda de custo, meu amigo... Não daria um número significativo. A inadimplência seria muito grande. E, fatalmente, como o objetivo das universidades privadas é o lucro, fatalmente elas já teriam se mandado daqui há muito tempo. Há muito tempo, né? Agora, eu quero fazer uma pergunta. Totonho, você, quando foi secretário de Ciência e Tecnologia, você era responsável por essa questão das bolsas de estudo, né? Certo. No governo do Zé Bonifácio. E eu via que tinha critério. O critério não era eleitoral. Não, né? era critério... Era por mérito, né? Com a questão de renda, tinha prova. Tinha renda. Inclusive, um sobrinho de Zé, né, passou